a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Hoje estamos inaugurando uma nova série. Esse é o primeiro episódio do LBF das Minas, onde receberemos exclusivamente as atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, buscando dar mais visibilidade, mais voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Minas. Eu sou a Paola e serei a sua host para hoje, lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF, que acabou agora, e da WNBA. E temos um lembrete importante. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter. E comigo aqui, como sempre, estou com a minha parceira, a Naja, que está sofrendo com esse calor aqui em Manaus. Boa noite, Naja, como é que você tá? Boa noite, Paola. Sofrendo, todo dia eu posto alguma coisa no meu Twitter, né? Sensação térmica, morte, sensação térmica, aquecimento global que vai matar todo mundo, porque tá muito quente aqui. São 18h47 com o nosso fuso e a sensação térmica é de 37 graus. Então, gente, só com muita água, muito ventilador em cima de mim, senão fica complicada a minha situação. Pois é complicado, né? Tá quente em todo lugar, mas em Manaus acho que é um pouco pior. Então, a gente agora tá com, como eu falei, né, um episódio inaugural, e aí a gente queria dar as boas-vindas, né, ao NBA das Minas, e esse episódio inaugural do LBF das Minas, Kaká. E pra gente começar com o pé direito, pode se apresentar pro pessoal que tá aqui ouvindo a gente e contar um pouquinho como é que começou a sua história de amor com a bolinha laranja. Boa noite a todos, meu nome é Karina, mais conhecida como Kaká. Eu comecei bem cedo, com 7 anos de idade, a jogar basquete. Eu jogava futebol, fazia ginástica olímpica, nada a ver com a bolinha laranja, mas eu tive amor até porque meu irmão jogava também, né? Então eu comecei ali com ele e tal. Meu primeiro clube foi o CFE Genete, na época. Eu joguei acho que uns 2 anos, 3 anos lá, e já fui para Santo André, onde eu fiquei uns 10 anos, e depois eu comecei a rodar um pouquinho nesse Brasil aí, né? Jundiaí, São José, Brasília, entre outros clubes. E, o meu amor fui para a seleção, né? Fiquei 7 anos na seleção, cheguei a jogar um Pan-Americano em Toronto, 2015. Fui terceira do mundo, categoria de base, que fazia mais de, acho que 20 anos que o Brasil não medalhava a categoria de base no Mundial Feminino. Então, eu tive algumas passagens aí bem marcantes na minha história, e até chegar onde eu cheguei, né? Hoje nós somos vice-campeã da LBF e só tenho gratidão por tudo que aconteceu comigo, por toda a minha trajetória. E é isso, bola pra frente, vamos continuar trabalhando aí. Ô, Carol, ela já dá uma apresentada muito boa, né? De peso, de responsa aqui. E a gente queria, antes de tudo, te parabenizar, você e todo o time de Blumenau, por uma campanha excelente, uma final que foi muito disputada, e pelo vice-campeonato, como você acabou de falar. E aí a gente vai falar um pouquinho da sua carreira na LBF, como você falou, foi pelo todo o Brasilzão. Antes da gente comentar sobre a temporada em específico. Você já teve passagens por Santo André, Maranhão, São José, Basquete Vice, Sampaio e agora o Blumenau, nessa que foi a sua 9ª temporada na LBF. Você já foi 2 vezes campeã da LBF por Santo André e em 2015 e 2016 por Sampaio, que é o maior campeão da LBF. Já foi 2 vezes ao Jogo das Estrelas, foi líder de assistências da equipe em 2016 e 2017, em 2018 e nessa temporada de agora. E em 2019 você ficou fora da temporada, quando você ficou grávida do seu filho, que já tem 2 aninhos, o Isaac. Então, quando você olha a sua carreira até aqui, qual é o primeiro sentimento que você tem, que te vem à cabeça? E além de tudo isso, como é que foi ficar fora da temporada pela gravidez? Voltar como mãe, a gente sabe que tem todo um período de adaptação, que é muito difícil ficar longe do filho, como você estava falando aqui agora com a gente, imagina naquela época, quando ele ainda estava muito pequenininho. Então conta um pouco de tudo isso, como é que é para você.
É um mix de sentimentos, né? Eu acho que, na verdade, quando eu resolvi parar de jogar basquete, né? Para quem era um pouquinho mais próximo ali, eu estava um pouco cansada mesmo, assim, exausta mentalmente de tudo que eu estava vivendo. Eu comecei muito nova, então eu cheguei num momento ali que, sabe, deu um basta para mim ali, sabe? Tava um pouco cansada de tudo, dessa rotina, e eu resolvi parar de jogar basquete. Até o pessoal brincava comigo, meu, você nunca mais vai jogar basquete? Como assim? Falei, não, gente, eu nunca mais vou jogar basquete, eu acho que é muito forte, né? Eu preciso dar uma pausa. E aí, nesse período, eu fiquei grávida, eu casei, fiquei grávida, tive meu filho, e uns 6 meses depois eu falei, pô, acho que agora dá pra eu voltar ali, né? E pra quem me conhece também, eu sou do Racha, sempre joguei basquete de rua, comecei no basquete de rua antes de ir pra quadra, foi um mix dos dois juntos ali. E aí eu comecei jogando ali, como eu sempre comecei, jogando com os meninos, e vou num racha, dois, três. E aí foi me dando essa vontade de voltar a jogar basquete. Então, quando eu pisei ali na quadra a primeira vez depois que eu já tive meu filho, eu falei, putz, não vou conseguir ficar longe, sabe, disso. Realmente isso aqui é a minha vida, é o que eu sempre fiz, o que eu amo fazer. E aí comecei, tive a oportunidade de voltar para Blumenau, com o Camargo aqui, né, ele já me conhecia há algum tempo. Ele falou, meu, vem. Até quando eu fiquei grávida, ele até falou, meu, a gente arruma até uma ama de leite aqui, se você precisar. E tal, brincando, né? Mas, meu, foi muito gratificante ter esse apoio, esse suporte deles aqui para eu poder voltar como eu voltei essa temporada. Então, o sentimento é só de certeza que realmente o basquete é para mim, sabe? Acho que em tudo que a gente faz, a gente tem aqueles momentos que a gente pensa mesmo, pô, será que isso aqui é para mim? Será que não é? Será que eu tô no caminho certo? Então, essa pausa foi muito importante para mim, para eu voltar com tudo mesmo, acreditar no que eu faço, sonhar como eu sempre sonhei com o basquete. E essa temporada só foi o reflexo disso, dessa certeza que eu tive nesse tempo que eu fiquei parada. E é isso, a gente foi até onde a gente foi, eu acho que também, não só por mim, mas por todas as meninas, né? Eu até falei numa outra entrevista que eu só fui o que eu fui graças ao meu time, né? Porque eu não faço nada sozinha. Então, é um sentimento só de gratidão mesmo, um agradecimento por tudo. Bom, agora focando nessa temporada de 2021, que foi a melhor do Blumenau em 5 participações, sendo finalista pela primeira vez e sempre comandado pelo João Camargo. O time catarinense foi o 7º colocado na temporada regular e nos playoffs foram 4 vitórias e nenhuma derrota até o final. 2-0 contra o Araraquara e 2-0 contra o Sampaio. A final foi vencida pelo Ituano em 3 partidas, né, 3-0, mas os jogos foram muito disputados. Inclusive, nos 3 jogos, o Blumenau saiu na frente, abrindo 10 ou mais pontos logo no início, marcando muito forte, mas depois o Ituano conseguia reequilibrar as ações e voltava muito forte, principalmente na segunda etapa. É quase unânime que essa foi a edição mais disputada da LBF de todas, se não for unânime. Então, a gente quer ouvir de você, como você avalia essa temporada 2021 do Blumenau, quais foram os pontos decisivos da final para o Ituano vencer o título inédito. Então, na verdade, o nosso time ele teve uma crescente, né? A gente teve 2 WOs na fase regular, que foi todo mundo. Ninguém acreditava, na verdade, que a gente pudesse chegar um pouco a mais, por causa desses imprevistos que teve ali, né? Por conta dos nossos casos de Covid. Mas a gente acreditou desde o primeiro dia que a gente começou a treinar, a gente acreditava que a gente poderia chegar um pouco mais à frente, né? Então a gente focou nisso, chegamos na fase do playoff bem, conseguimos impor nosso ritmo de jogo, na semifinal também. A gente teve alguns altos e baixos durante os jogos, mas a gente conseguiu superar isso, coisa que a gente não conseguiu para a final, né? Os nossos jogos do playoff contra o SESI e contra o Sampaio foram um tipo de jogo. E na final a gente não conseguiu implementar o mesmo estilo de jogo. Acho que isso foi determinante para o Itu ser campeão. Todo mundo falava da nossa defesa, que a nossa defesa era forte, que a gente conseguia implementar o nosso ritmo de jogo, e na final a gente não conseguiu fazer isso. Eu acho que o último jogo, que foi o 3-0, foi o único jogo que a gente conseguiu fazer o que a gente estava fazendo na fase do playoff. Então, realmente, virar
virar a série ali ia ser um pouco complicado. Claro que a gente ia lutar até o último, como a gente fez, mas o nosso estilo de jogo mudou para as finais. Isso foi determinante para o Itu ser campeão. Eu acho que é importante o que você falou. A gente não sabia muito bem se comentava sobre a questão do WO ou não, mas é legal que o pessoal saiba que, como você falou, teve essa crescente, teve ali no meio da temporada, vocês perderam 2 jogos por WO por conta da pandemia e da Covid, teve toda uma questão de, né, campanhas nas redes sociais, inclusive a gente também participou, para que vocês não perdessem esses pontos, então também teve isso, e vocês no final chegaram onde chegaram, então foi uma temporada realmente incrível. Mas falando de você especificamente, você teve uma temporada de 2021 que foi sensacional, foi a sua terceira LBF pela equipe do Blumenau, você foi 5 vezes MVP da partida na temporada, incluindo os 2 jogos das quartas e o jogo 1 da semi, foi líder de assistências da equipe, a terceira da liga, 5ª da temporada em roubos de bola e 2ª em minutagem. Então, o que você falou de exaustão aqui antes da gente começar a gravar, tem muito a ver com isso também, né? Foram 13 jogos de mais de 10 pontos, 4 jogos de mais de 15 pontos. Então, como é que você avalia o seu desempenho durante toda essa temporada, né? E também nos playoffs? E o que você acha que você pode melhorar no seu jogo? E o que você acha, assim, que você muito... Eu ia falar uma palavra, mas acho que não pode falar no podcast, que você é muito incrível. Não, acho que a palavra nem é essa, né? Eu falei aqui, vou repetir, eu não faço nada sozinha. Todo o meu reflexo dessa temporada também é por conta da equipe. Eu acho que, principalmente a armadora, acho que nessa posição, quando a equipe vai bem, você também vai bem. Se você consegue fazer a equipe jogar, não tem como você sair como, pelo menos ali como um pouco, pelo menos um pouquinho protagonista ali da partida, né? Porque você tá ali o tempo inteiro, o jogo passa o tempo inteiro na sua mão, né? Então, na verdade, eu vim muito focada nessa temporada no que eu queria fazer. Acho que o espírito de mãe ali, né? Todo mundo brinca que esse espírito de mãe, né? Ele é sempre um pouquinho a mais, a gente sempre tá pensando em todo mundo ali. E, na verdade, é isso. Eu acho que mais o foco mesmo, eu consegui passar um pouco desse foco, dessa energia que eu tava ali, que eu vim para essa LBF, que foi bem diferente das outras. Realmente eu vim com outro propósito, tenho outros propósitos, né? Esse foi só um passo que eu quero conquistar durante o restante da minha carreira ainda. E é isso, realmente é gratidão por tudo que a gente fez. A gente só chegou onde chegou por causa do nosso coletivo, né? Se você for pegar os números, a gente não tem nenhum atleta no Blumenau que fazia mais de 30 pontos por jogo. Todo mundo ali sempre estava pontuando, a gente tinha mais de 3, 4 jogadoras ali com 2 dígitos, né? Então foi uma temporada bem igual para o nosso time e para a temporada. A temporada também foi sensacional, que realmente é unânime que a temporada foi super disputada. E eu espero que as próximas sejam no mesmo nível, até para a gente elevar o nosso nível de competição nacional. Falando desse tema que a gente não tem como não abordar, que é sobre a pandemia, no passado a gente não teve, inclusive, a LBF por conta disso, né? Já são mais de 15 meses de pandemia e todo mundo está sentindo esse impacto, principalmente emocional e psicológico. Eu queria saber como foram esses meses de quarentena e isolamento para você, como você lidou com isso, com medo, a angústia, a indefinição sobre a volta da liga, ainda mais considerando que você tem um filho, o que torna tudo isso mais sensível, inclusive o desenrolar de participar da liga durante esse momento, né? Porque infelizmente não tinha condições de estar sempre com ele, eu acredito. Não, sim, com certeza. Eu vim para Blumenau com o intuito que eu e o meu marido e meu filho viessem para cá comigo, né? Só que por tudo que estava acontecendo, acabou que eles não conseguiram vir para cá morar comigo. Então eu fiquei vários períodos longe deles, né? Quando eu vim para cá em fevereiro, eu fiquei 40 dias sem ver o meu filho. E eu lembro bem que eu ligava para ele chamada de vídeo, ele não queria falar comigo, ele não queria conversar, não queria falar, não queria nada. E aí, quando eu reencontrei ele depois de 40 dias, ele não me reconhecia. Foi bem complicado para mim, assim, sabe? Eu fiquei bem abalada. Mas eu vim tão focada no que eu tinha para fazer, que eu consegui superar isso, sabe? Eu sabia que eu tinha um propósito maior aqui, principalmente, acho que os números, tudo que aconteceu prova esse nível de concentração que eu tive, apesar de, tá longe do filho, meu filho tem 2 anos e meio, sabe? É bem difícil para ele. E agora que acabou, ele vem e fala para mim, mamãe, tô muito feliz de estar com você, sabe? Então eu sei que tudo que eu fiz
refletiu nele também, sabe? Pelo menos um pouquinho, refletiu nele, assim, tudo. E no começo da pandemia, eu fui, treinava, levava ele para os rachas que eu conseguia ir, fiz uma camisetinha de Blumenau para ele que ele não tira do couro, meu, para lavar aquela camiseta, olha, é complicado, viu? Mas ele adora, ele adora estar na quadra, ele gosta de estar ali naquele ambiente, né? Ele até pergunta para mim quando acaba o treino: mamãe, já trabalhou? Agora você pode ficar com o Zac? Ele fala: você pode ficar com o Zac? Pode brincar com o Zac? Então é muito bom. Tudo isso que eu vivenciei, assim, vai ficar marcado em mim. Acho que não tem como apagar tudo que aconteceu, tudo que eu vivi, tudo que aconteceu com ele. Foi difícil, mas valeu muito a pena. Quem me conhece sabe que eu me arrependo pouco das coisas. Então, valeu a pena demais, tudo, por tudo. Tô aqui imaginando a cena na cabeça do seu filho com a blusa todo santo dia e você tentando tirar, porque eu também, quando era pequena, eu ficava com um vestido todo dia, minha mãe lutava comigo para tirar. Então, eu acho que teve uma partida, se eu não me engano, foi contra o SESI, foi a última, que ele aparece, ele tá com ela. Eu lembro que teve uma dessas partidas nos playoffs que tinha uma criança, um bebezinho com você, sim, que tava com a camisa do Blumenau, eu lembro. Ai, coisa fofa, não tem como. E isso que você tava falando, né, que esse momento, né, que deve ter sido muito duro para você, assim, do seu filho não te reconhecer, que deve ter sido uma coisa muito chocante, você não devia estar esperando. Me fez pensar, assim, se você, ao longo, né, de toda essa trajetória como atleta, que a gente sabe que é um esporte de muita competitividade, muita pressão, se você já recebeu, você recebe, tem, assim, algum tipo de acompanhamento psicológico, né, que a gente sabe que é tão importante e que tem uma influência muito positiva, né, até no desempenho do atleta. Na verdade, aqui a gente não tem acompanhamento, mas é muito importante ter. Eu já tive em outros clubes, seleção, a gente tem acompanhamento de psicólogo, mas é super importante. Eu até brinco, eu falei, psicólogo é tudo, né? Porque a gente está o tempo inteiro sob pressão. O atleta, ele está o tempo inteiro sob pressão. Por resultados, por cuidados com o corpo, por jogos, por tudo. O apoio psicológico, em tudo, nem que seja mínimo ali, tem que ter. Acho que é importante até para o futuro de resultados, de jogos, e até para a nossa própria vida mesmo, né? A gente sabe que a carreira de atleta, de alto nível, principalmente, é muito curta. A gente tem que se preparar muito para o pós-atleta, né? O pós-campeonato, o pós-tudo. Então, acho que os clubes tinham que investir mais nessa parte. Acho que falta ainda nos clubes esse apoio, esse resguardo atrás das quadras, né? Atrás das 4 linhas, precisa ter, sim. Mas, assim, eu tive essa pausa para ser mãe, e isso me clareou muito as coisas na minha cabeça. Eu estava bem desgastada antes de eu resolver parar de jogar, estava desgastada em tudo. Eu não conseguia pisar na quadra. Foi bem desgastante para mim, mais de 20 anos jogando basquete, eu estava bem desgastada mesmo, então essa pausa que eu tive foi muito importante para mim. Eu acho que a gente precisa mesmo de ter um descanso da mente, do corpo, até para a gente voltar melhor, para a gente ter todo esse suporte, para a gente conseguir fazer o que a gente ama mesmo. Foi tudo, e com a vinda do Isaac, mudou muito também. Eu mudei muito o meu jeito de pensar. Acho que é impossível você ser mãe ali, você não mudar seu jeito de pensar, seu jeito de agir. E ele me clareou muito, muito. Até esse período que eu tive que ficar longe dele, foi um divisor de águas para mim, assim, para tudo mesmo. E ver ele hoje querendo estar na quadra, querendo basquete, brincando, é surreal o jeito dele, tudo. E mudou muito para mim isso. Mas é que a gente precisa ter mais suportes para isso, precisa. Super concordo. E eu acho que a gente precisa entrar num tópico que sempre é delicado falar, que é a questão do basquete feminino. A gente sabe quão vitorioso é o basquete feminino, como ele está tentando reencontrar um caminho de sucesso, né? A gente foi campeã do PAN em 2019, tivemos ótimas atuações na America Cup desse ano, e a gente
tem um problema frequente, assim, com reclamação de falta de visibilidade, de falta de patrocínio. A Érica é uma das cabeças, né, do movimento Levanta a Bola Delas, né? Esse ano, por exemplo, a LBF de novo começou no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e ela já contou em vários relatos como a seleção feminina, por exemplo, não tem uniforme próprio, tem que usar o uniforme dos homens, como no Mundial da Turquia em 2014, não tinha uniforme. Então eu queria saber, assim, de você, como é que você vê o futuro do basquete feminino. A gente teve, assim, por exemplo, uma temporada da LBF que foi muito boa, como a gente está falando aqui, foi a mais disputada, e como é que você está achando, assim, até o momento, se está evoluindo em questão de patrocínio, de visibilidade, de tudo? Assim, eu acredito que as pessoas falam mais hoje de basquete feminino. Eu lembro que a minha primeira seleção lá em 2010, a gente não tinha uniforme mesmo, sabe? Foi o último ano de um patrocinador e a gente não tinha uniforme. E a gente foi campeão do Sul-Americano e a gente não tinha uniforme, a gente não tinha nada, sabe? Ninguém acreditava na gente. E eu acho que vendo lá a minha primeira seleção, minha última, mudou bastante já, mas não é o suficiente. A gente vê muitos atletas masculinos com patrocínio. Hoje em dia eu vejo muitas postagens, principalmente da seleção, que as meninas ganham tênis, porque, isso é o mínimo, sabe? O masculino ganha 2, 3 pares de tênis e o feminino não ganhava nenhum. Como assim, sabe? A gente tem, por exemplo, a Damiris, que está numa WNBA. Mas será que essa menina ela não pode ter um patrocinador para ela? Será que ela não pode arrecadar a visibilidade para o basquete feminino? Então, hoje eu já vejo bem diferente, eu já vejo as meninas muito mais fortes, muito mais... eu falo falantes, mas não é falantes, mas é mais sendo protagonistas, assim, sabe, da nossa própria fala. O que é super importante. Eu vejo uma Érica hoje, já ali na final da carreira dela, ela tá ali, ainda tá jogando, mas, ela nunca teve o patrocínio de uma marca, por exemplo. E olha tudo que ela já conquistou, sabe? Será que ela não seria protagonista de alguma outra coisa? Eu sou um pouco também do meio do masculino, principalmente nas quadras aí amadoras. Você não vê ninguém falando de mulheres, de campeonato feminino. Eu vejo muitas pessoas me acompanhando porque me conhecem, não porque acompanham o basquete feminino. Então, acho que precisa sim ter mais apoio, precisa sim falar mais de basquete feminino, até porque a gente, se você for botar no papel aí, qual que é a porcentagem de conquistas masculino e feminino? Então, acho que sim, a gente precisa ter um pouco mais de representatividade nesse cenário nacional, sim. Inclusive, vale a gente ressaltar que a seleção sub-16 está disputando a AmeriCup e está uma vitória de conseguir a vaga para o Mundial sub-17 ano que vem, né? Provavelmente vai jogar contra o México. Venceu a Costa Rica hoje. Uma seleção que tem na comissão técnica a Adrianinha, que eu acho que para a gente que é dos anos 90 foi a jogadora que mais inspirou, né? Pelo menos acho que a minha geração é da Paola, da Kaká também, que a gente tem a idade próxima. Não parece, porque parece que a Paola tem 15 anos, mas a Paola não tem 15 anos. A Paola já passou dos 20 e poucos aninhos aí. Já não vou entregar a idade dela, não. Mas pra gente que é dos anos 90, pegou muito a geração da Adrianinha, né? No Pan-Americano, em Mundiais. Então, vale a pena assistir. Os jogos estão passando no canal do YouTube da FIBA. Se você ainda não acompanhou, dá tempo ainda de acompanhar. É um passo importante, visando tudo isso que a Kaká falou, né? Por não ter tanto apoio, por, assim, ir mesmo no talento das jogadoras, sabe? Muito dependendo do grupo mesmo e do talento das jogadoras. A gente tem uma base muito boa, então acho que concordo com tudo que ela falou. Acredito que, principalmente em termos de visibilidade, as pessoas podem ajudar simplesmente assistindo às partidas, né? Isso atrai patrocinadores. Quando você atrai esses incentivos televisivos, ajuda muito a liga e os times também. Então, assistindo, divulgar um trabalho de algumas jogadoras. A gente vê esse movimento muito forte nas Olimpíadas com os atletas. Então, por que a gente não olha com um pouco mais de carinho para os nossos atletas do basquete, para divulgar, apoiar, para que consigam, quem sabe, publicidades, para trabalhar com algumas marcas também, não só marcas assim que a gente fala
Nike, Adidas, não, mais marcas assim mesmo de suplemento, né, de apoio a ferramentas para o atleta, principalmente nesse momento de pandemia. Com a pausa, eu vi muitos atletas falando justamente disso. Nem todo mundo tem condições de ter equipamentos e ter uma estrutura para treinar nesse momento que parou, né? E toda essa pausa, para você voltar e volta passando por isso, por uma doença que afeta tanto internamente o nosso corpo, tudo isso acho que a gente tem que levar em consideração. E quando a gente fala de apoio, não necessariamente está ligado a grandiosíssimos contratos com marcas de esporte, mas um apoio que ajude em alguma ferramenta, sabe, algum material esportivo, acho que já é bem satisfatório. E é isso, gente, assistindo a temporada da LBF inteira, foi passada no LBF Live, ou então pela TV N Esportes, ou então pela TV Cultura, ou aqui na Twitch da NBA das Minas. Então não tem desculpa para você não acompanhar, sabe? A gente tem que olhar um pouco mais de carinho pro nosso basquete. Eu vejo muita gente criticar o basquete nacional, mas eu acho que tem que ficar em questionamento se você realmente gosta de basquete ou se você gosta de assistir só NBA. Porque se você realmente gostar de basquete, você vai conseguir entender a dinâmica diferente de cada competição, e principalmente perceber a dinâmica de diferença de mundos diferentes, né? Quando a gente fala de NBA, a gente fala num mundo, quase num céu, num mundo ideal que tem coisas completamente diferentes. E assim, a LBF, a Paola já falou isso, foram jogos incríveis nos playoffs, mais ainda, quem não assistiu perdeu, mas ainda há tempo de você assistir as disputas de campeonatos estaduais, que provavelmente vão começar um pouquinho mais para frente, mas você pode acompanhar também a próxima temporada. Desculpa te cortar aí, só reforçando aqui, quando a gente foi terceiro do mundo, a gente fez a CBB junto com outras equipes e tal, foi um investimento de 6 meses, que nós ficamos treinando, tivemos campeonatos internacionais, campeonatos nacionais aqui que a gente jogava, nós éramos sub-19, sub-18 e 19, nós jogávamos contra a equipe adultas, e nós fomos terceiro do mundo. Nós fomos campeã de todos os sul-americanos que teve na nossa época, nós fomos segundo das Américas e terceiro do mundo. Então deu um resultado incrível, e isso não foi consecutivo para os outros anos. A gente não teve nenhum outro trabalho nas categorias de base do Brasil, muito pelo contrário, a gente tinha treinamento de 30 dias, 15 dias, 20 dias, para um campeonato nacional, para um campeonato internacional, campeonato mundial. Então não tem como você querer resultado se o trabalho é curto, em curto tempo. É bem complicado isso. As próprias meninas agora do Sub-16, agora elas treinaram o quê? 10 dias, 15 dias? Se elas conseguirem a vaga, vai ser maravilhoso. Mas, é muito pouco tempo de trabalho para você conquistar uma vaga, sabe? Eu acho que isso também é investimento, é visibilidade, é tudo mais que tem que ter para o basquete feminino. E eu acho que a gente entra muito também na mesma situação que a gente vê na WNBA, né? De termos poucas equipes, e quando a gente dá mais visibilidade, a gente consegue aumentar a quantidade de equipes, e a gente consegue resgatar a quantidade de talentos que a gente tem, e que muitas das vezes não são utilizados porque não tem esse espaço, né? Então, a gente vê muito na WNBA jogadoras do college não continuando, que foram draftadas, sendo dispensadas. A gente vê essa temporada na LBF que manteve, né, a quantidade de equipes, mas o ideal era que realmente aumentasse. Então, a gente precisa muito bater nessa tecla de visibilidade, porque quando a gente tem muito poder na mão de ditar o que merece apoio financeiro, né? Hoje, com as redes sociais e com que a gente assiste muito fora de televisão e tal, em streaming, a gente consegue apoiar isso, né? A gente tem esse poder na mão de ofertar essas possibilidades para esses atletas. Então, realmente, o que a gente pode pedir para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que irão nos ouvir, é que apoiem, sabe? Sigam as atletas, divulguem o trabalho delas. Se você puder marcar uma academia ou uma marca de material esportivo, não precisa ser uma grande marca, mas uma marca de material esportivo que possa fornecer esse material para as atletas, eu acho que já auxilia muito,
porque você atrai possíveis patrocinadores e com isso você pode expandir uma liga e você pode ter muitas estrelas por aí que não aparecem. O Brasil é um país de expansão continental, né? E não é possível que a gente não tenha essas pessoas. A gente tem essas pessoas, só que elas precisam dessa oportunidade. E é isso que mais está faltando, assim, é um trabalho muito, muito de formiguinha, muito de base, de construção. Não vai ser algo que, como você falou, não é pegar jogadores por 10 dias e juntar e treinar, né? Precisa de um planejamento, precisa que isso mude. Até a FIBA mesmo, né, reduzindo a quantidade de seleções no Mundial, que é uma palhaçada que a gente fala muito. Você reduzir a quantidade de seleções no Mundial, sendo que você quer expandir o basquete feminino. Então, passa por várias vertentes, mas o que a gente pode fazer que está ao nosso alcance é reivindicar isso. Passando para um momento um pouquinho mais leve, a gente queria saber, são perguntinhas mais rápidas, qual a sua grande referência no basquete nacional e internacional? Eu comecei no clube da Janete, né? Então já começa por aí. Eu peguei ela no final da carreira. Eu lembro bem que ela vinha do Comets, né? Que era o clube que ela jogou. E, a gente via ela como, sabe, a estrela máxima, né? Eu lembro que teve até um técnico que veio, que eu não lembro se era da comissão dela ou se era algum conhecido, que ele veio fazer uma escolinha com as atletas da Janete. Foi uma coisa incrível, assim, sabe? Eu tinha 10 anos e eu lembro muito bem. E, querendo ou não, depois de anos, eu, na seleção, reencontrei ele num torneio que a gente foi participar antes do nosso Mundial, e ele lembrava de mim. E, sabe, foi uma coisa, assim, muito, muito louca que aconteceu na minha vida, assim. Mas ela é uma referência, uma mulher, negra, que foi campeã da WNBA várias vezes, que jogava muito, fora as outras, né, Paula, Hortência, as meninas que começaram comigo também, que hoje eu vejo, principalmente a Damires, que começou comigo lá na base, que eu via ela, assim, jogava contra, e tá no patamar que tá hoje. Fora as outras meninas que ainda tá na LBF aí, que, vi jogar muito. As meninas que já pararam de jogar, a Lilian, Palmíria, Isiane, tive o privilégio de jogar com a Isiane também, que eu também sempre achei que ela jogava muito. A Érica, também peguei ela em outra época, né? Eu comecei muito nova, né? Então eu já passei por muitas gerações aí de meninas que já jogaram muito. Então elas, para mim, são referência, sim. O pessoal fala, nossa, você tem uma grande inspiração. Não, eu não tenho uma grande inspiração. Eu sempre quis pegar um pouquinho de cada uma, sabe? Porque eu sempre achei o máximo. Uma coisa que a menina fazia, eu não sabia fazer, eu falava, opa, por que eu não posso fazer? Então, e também a minha referência é muito do masculino, né? Eu sempre joguei na rua, sempre joguei com muitos homens. Então, tudo também eu sempre tentava puxar ali, tudo que eu via de um lado ou do outro, eu tentava copiar, tentava melhorar para o meu próprio jogo mesmo. Então, não tenho uma grande inspiração, eu sempre quis ver muito de tudo. Aí o pessoal brinca, você torce para que time da NBA? Eu não torço para ninguém, eu torço para um jogador bom para eu ver, falar, opa, você faz um negócio diferente, peraí, vou ver o que ele faz diferente para eu também tentar fazer. Mas, é muito legal, eu tive muitas grandes atletas que passaram não, né, que eu passei por elas ali, que elas já pararam de jogar, que eu tive essa oportunidade de poder ver, poder conviver com elas, e aproveitar um pouquinho de cada uma, da experiência de cada uma ali, para melhorar meu jogo cada vez mais. Eu devo dizer que bom que você disse que não tem time, que senão a Carol já vinha aqui ficar desesperada, né? Porque ela odeia o meu time, né? O meu time é o Lakers, né? Já falando aqui. Ela odeia o meu e o dela é o Toronto Raptors, então ela odeia o meu. Então que bom que você evitou essa discussão aqui, torça para vários. Deve ser bom, né? Que você não sofre, não é, Carol? Ela assiste eu ia na falar que ela citou a Janete que foi campeoníssima no Houston Comets, né? Quem não sabe do que se trata, pesquise, que foi uma dinastia na WNBA, bem no comecinho. A Janete foi uma das jogadoras que entrou-se como estrela logo na temporada inaugural da WNBA, então é muito interessante vocês acompanharem esse comecinho. A equipe que ela jogou, ela era muito, assim, como fala, festejada lá, né? A gente viu um jogo das estrelas dela, as pessoas vibravam muito com a entrada dela, com a participação dela. Então, não é pouca coisa não, tá, gente? Não é pouca coisa mesmo.
Disse tudo, de novo. A segunda perguntinha mais rápida é: qual foi o jogo de basquete que você assistiu, né? E que mais te marcou, assim, que você lembra até hoje com aquele arrepio, assim, quando você vê os highlights, assim? Meu, teve um jogo da seleção que foi em Jundiaí, no Bolão, que eu era novinha, tava em Santo André e a gente foi assistir. Eu não lembro contra quem que era, mas eu lembro que foi tipo o meu primeiro jogo assim que eu pude ver as meninas da seleção jogar e eu fiquei extasiada assim, sabe? Eu lembro que eu fiquei que nem uma maluca correndo atrás de autógrafo das meninas lá. Eu lembro que a Hortência tava comentando um dia também. E, meu, foi uma loucura. Tinha, tipo, sei lá, mais de 3.000 pessoas no ginásio. E foi uma loucura, assim, de jogos, assim. E um que me marcou muito, que eu já jogava basquete, que foi uma semifinal, acho que é semifinal do nosso primeiro campeonato, meu primeiro título da LBF, que eu lembro que eu tive que marcar a Palmira, cara, quase 30 minutos. Eu tinha, sei lá, 17 anos. E, Bill, foi uma loucura. Ela começou matando, sei lá, umas 5 bolas de 3, assim, no jogo. E eu tive que entrar para substituir uma menina. E eu lembro que a Laís virou para mim e falou, meu, cola nela. E eu falei, beleza. E fui, assim, e me marcou muito, assim. Eu era bem novinha, assim, mas eu lembro muito do jogo. Eu lembro que tinha a Palmeiras. O time de Catanduva era um time muito forte nessa época, e, meu, foi uma loucura, assim, de jogos muito pegados, e, meu, tive que entrar para marcar a menina que tava acabando com o jogo. Não um jogo, assim, que foi memorável para mim, mas eu lembro de tudo, do placar, do clima do jogo. Eu, por estar ali em Santo André há tanto tempo, eu lembro que a gente começou a gritar depois do jogo, cantar uma música lá, Eu Sou Andrés, com Vitor Orgulho e tal. Me marcou muito, assim, esse jogo, assim, por tudo. Pelas meninas que jogavam, sabe? Pela trajetória de Santo André. Foi incrível, assim. Esses 2 jogos, assim, eu não esqueço. Não esqueço mesmo. E fora os nossos jogos do Mundial, né? Que foi, tipo, marcante, muito marcante. Lembro contra a Austrália, que foi nosso jogo de terceiro lugar, disputa terceiro lugar da medalha do Mundial. Eu lembro que a armadora da Austrália tinha 1,90. E a gente ganhou o jogo marcando uma zona 1-3-1. Eu era a última defensora. E, meu, a armadura tinha 1,90, imagina os pivôs, sabe? E, meu, a gente encaixou de um jeito que a gente não ia perder aquele jogo, sabe? Foi uma sensação muito boa. A Austrália, que é uma pedra no sapato do Brasil, né? Ódio à Austrália. Ódio a Liz Cambage. Eu ia falar porque que a Paula tá rosa da cor do quarto dela. Você tá emocionada? Que você tá quase monocromática aí no seu quarto? Tadinha. Eu acho que é o calor. Você tem algum hobby? Não vale falar ficar com filho. Tem que ser outro hobby. Ixi, o pessoal fala que quem é mãe é uma super heroína, né? Meu, mas tipo, eu não tenho um hobby, assim, mas eu gosto de fazer tudo um pouco. Eu gosto de cantar, eu gosto de escrever. O pessoal fala que eu sou pereirão, né? Aqui, em Blumenau. Que, meu, se tiver algum problema, se tiver caindo um teto, precisar de arrumar um chuveiro, trocar uma luz, pode me chamar que eu tô lá. Então eu gosto de fazer tudo um pouco. Tudo que tem eu faço, assim. Não tenho um hobby específico. Mas eu gosto de sempre estar inteirada em tudo, fazer tudo. Assim, eu gosto de estar sempre ali. Eu tenho uma coisa ali para fazer, peraí, vou lá, para ver o que está acontecendo, e se eu puder ajudar, eu. Soma faz tudo. Soma faz tudo. Canta. Carol, bem que ela podia dar uma cantada aí, assim, um minutinho de alguma coisa que você canta pra gente dar uma. Fingir que a gente é jurado aqui do The Voice. Vamos poupar os ouvidos aí. Antes da gente ir para a parte final, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria saber, assim, quais vão ser, assim, o que você vai fazer nesses próximos meses, assim, eu não sei agora, os estaduais demoram um pouquinho para voltar, a LBF é só ano que vem, o que você vai fazer nesses meses aí, pós-final, né, que você falou que estava muito cansada, o que você planeja fazer aí? Meses não, né, atleta nunca tem meses para descansar, a gente tem, sei lá, 10 dias, 15 dias ali para a gente dar uma relaxada e já voltar com tudo, né, a gente brinca, atleta não tem férias, né, a gente fica ali de folga, né? Folga,
E mesmo assim treinando, porque a volta sempre é muito complicada, você sempre tem que estar bem, o físico bem ali para você aguentar os jogos. Mas eu quero descansar agora esses 10 dias que a gente tem, aproveitar meu filho bastante, porque depois não tem descanso, é treino direto, é jogo. Mas isso, assim, eu tô bem tranquila por tudo que a gente fez. Eu vou descansar agora, focar realmente no que eu tenho que fazer. Aproveitar agora esses próximos jogos para ir bem no campeonato também. Não adianta a gente ir bem na liga e não ir bem no resto, né? Então a gente tem que manter essa constância. Mas é isso mesmo, mais relaxar, aproveitar esse tempinho que a gente tem para voltar com tudo. Sem descanso, sem massagem, então a gente precisa aproveitar um pouquinho de tudo. Adorei, ótima resposta. E agora a gente chegou, né, realmente na parte final do episódio, que é uma parte que dá problema, e assim, eu garanto que dá problema com todo mundo. Então, vamos ver como é que você vai sair, e como a Carol sempre fala, assim, na lata, sem ficar em cima do muro, pode causar problema com a família, acontece. Conta pra gente, e pra quem tá ouvindo, 5 coisas ou 5 pessoas sem as quais você não vive, assim, que definem quem é a Cacá. Eu sei que é complicado, mas eu tenho fé que você vai conseguir, viu? 5 coisas, eu acho que eu não vivo sem música, Uhum. sem comida, porque eu amo comer. O que você gosta de comer? Eu como tudo, tudo. Eu até brinco, eu falo, eu só não como berinjela e jiló, porque o resto, não tem problema, eu adoro comer. É tão bom. Berinjela é bom. Mas eu não consigo, eu já tentei de várias formas. Vamos fazer pra ela, Paola. Enrolar ela. Se tiver uma receita mágica aí que vai fazer eu gostar, a gente pode até pensar. Vamos fazer uma carne de berinjela que eu acho que come, hein? Meu pai também não gostava. Eu fiz uma dessa e ele comeu achando que era tipo carne bovina normal. Quando eu falei pra ele, nossa, não sabia que era isso. Talvez, né? Eu gosto de umas comidas diferentes também. Vamos ver se você me convence, né? Porque até agora, sem música, sem comida, sem meu filho agora, né? Sem meu filho é impossível viver sem ele. Não tem como. Sem família. Família é tudo. E sem o meu momento sozinha. Eu preciso desse momento sozinha também, para eu poder desligar de tudo. Acho que são 5 coisas que eu não consigo ficar sem. Adorei essa resposta, adorei esse momento sozinha. Ninguém falou, né, Carol? Achei tão importante. É bom, né? A gente precisa um pouquinho de relaxar. Até brinquei com meu marido hoje. Eu falei, some da minha frente, vai. Me deixa sozinha aqui em casa. Sai daqui, deixa eu pensar, deixa eu respirar. Acho que a gente precisa ter esse papo com nós mesmos ali pra gente ficar bem. Nossa, com certeza. E ela tá até para dar uma saudade, né? Dá uma separada, sai um pouco, me dá um espaço aqui. Não, pensa aí, o relacionamento, eu já tô, acho que 7 anos com meu marido, nem sei mais as contas, já há tanto tempo. E a gente sempre teve um relacionamento à distância e tal, e casamos. Aí morei 2 anos em Brasília, fomos para Santo André, e aí ficamos separados agora. Aí eu falei, isso é o destino, tá vendo? Pra gente ficar separado aqui e aproveitar os momentos. Ele sai fora, sai daí. Ai, meu Deus. Bom, para a gente fechar, eu acho que para mim é a pergunta mais difícil, que eu acho que eu não conseguiria escolher uma só, mas a gente vai fazer uma playlist, aliás, já está feita, vamos adicionar a sua música, que vai chamar LBF das Minas. Tô até abrindo aqui o Spotify para eu abrir a playlist e já adicionar. E aí você tem a difícil missão de escolher uma música só, é só uma, não pode ser um artista, não pode ser um álbum, não pode ser uma coletânea, é apenas uma música que defina você. Eu acho que é a música que tá me marcando muito, assim, acho que nessa temporada eu escutei muito essa música, todas as vezes que eu ia pro jogo, que eu tava ali em casa, Amarelo, que é o MC da Pablo e a Maju. Me marcou muito essa temporada, até por tudo que eu vivi, por ser mãe, por tudo, sabe? Acho que essa música me define muito. Esse ano, essa temporada me define muito. Mas, eu sou muito do rap. Eu sou muito do rap. O rap tá ali comigo o tempo inteiro. Eu sou muito, muito do rap mesmo. E essa música faz todo sentido pra mim. Por tudo que eu vivi, por esse momento agora. Esse ano eu não morro, é isso. Por mim, eu adicionaria esse álbum todo, viu? Mas você disse que não pode. Mas não pode. Foram, assim, você passou com um louvor, acho que você foi a que melhor passou nos 2 desafios, aprovadíssima, escolheu Emicida, não tem nem o que dizer, e aí a gente chegou ao fim
desse episódio inaugural do LBF das Minas. Foi realmente um prazer ter tido você que estava até agora no domingo disputando uma final, numa edição tão disputada, e você está aqui. Foi super incrível o papo. Queria que agora a Carol desse as palavras finais, antes de eu passar a palavra final para você, né, que é a protagonista do episódio. Isso, a gente podia ficar conversando aqui até... Agora esticou. Muito, o papo é sempre muito bom, que é isso. Queria agradecer a Cacá por participar, principalmente por ser nosso episódio inaugural, e a gente está se aventurando na Twitch, já tem é o segundo episódio que a gente resolve gravar aqui, né, para o pessoal que quiser assistir antes de sair nos agregadores de podcast. Queria agradecer ela por participar. A gente acha muito importante, a gente já falava isso no NBB das Minas, e reforça mais ainda no LBF das Minas, que é muito importante a gente fazer isso, principalmente para que as pessoas conheçam o atleta extra-quadra, né, os posicionamentos, o que o atleta pensa, que ele fale mais abertamente de situações que às vezes a gente só assistindo não sabe, e também tem esse lado de humanizar, né, que o atleta é um profissional como qualquer outro que tem um trabalho, que ali dentro de quadra é o trabalho dele, que as pessoas tenham um pouco mais de noção. Meu cachorro latindo não podia faltar, né, Paola? Faz parte do meu pack, não falta. Que as pessoas tenham um pouco mais dessa noção, né, de conseguir separar um pouco das coisas. A gente vê muita cobrança em cima dos atletas, de certa forma, às vezes até infundada. E é isso, eu queria agradecer mais um episódio, mais uma série que a gente bota na rua aí para o pessoal ouvir. Até meu cachorro estava falando isso, ele me lembrou. E é isso, gente. Eu queria agradecer muito. Foi muito legal, muito mesmo. E agora a bola é sua, Cacá. Fala pro pessoal um pouco também onde te seguir. E aí, fala o que você quiser, que o espaço é todo teu. Nada, que é isso. Eu tenho que agradecer. Eu acho super importante essa fala. Eu acho que cada vez mais as mulheres têm que ter voz, sim. Principalmente... Já antes eu já achava isso, agora nos dias atuais, com muito mais visibilidade, eu acho que tem que, sim, expor a cara, assim, botar para bater. Só agradecer. Espero que continue, sim, o trabalho de vocês. Agradecer por vocês terem me convidado. Sempre que quiser, pode me convidar, porque a gente fala mesmo. Como eu falei, não tenho papas na língua. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe também que eu sou assim, zero filtro, exatamente. E, parabéns pelo trabalho. Espero sim que continue, que vocês divulguem cada vez mais. Vou tentar divulgar ao máximo aqui que eu puder também. Para quem quiser me seguir, o Insta é carinas.martins. É isso, gente. Só agradecer. Espero que vocês acompanhem cada vez mais o basquete feminino, valorizem cada vez mais as mulheres, tenham esse papel de fala, esse suporte também, né, que é super importante ter esse espaço para a gente poder falar, para as atletas do basquete feminino falarem, para mulheres de outros esportes também. E é isso, só gratidão que eu tenho por tudo, por essa temporada na LBF, por vocês. Parabéns, e é isso, tomara que venha mais parcerias por aí. Pois é, depois dessa aqui, pode apostar que a gente vai te chamar e tá registrado aqui que você que falou que a gente pode chamar mais. E é tudo que a Cacá falou. Por favor, continuem assistindo. Quem não assistiu, passe a assistir, né? Daqui a pouco começa de novo estadual, LBF de novo. E é isso, né? A gente não pode acabar esse episódio sem falar que levante a bola delas, porque vocês merecem tudo. Conte com a gente sempre. É isso, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora. E até a próxima. Esse foi o primeiro LBF das Minas e virá muito mais.